Fala, turma! É um prazer tê-los aqui para mais uma das nossas videoaulas e na nossa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o substantivo. E eu prometo que essa é a última classificação que nós vamos ver dessa classe gramatical. Hoje nós vamos aprender o que é substantivo primitivo e também o que é substantivo derivado. Vamos começar pelo substantivo primitivo. Turma, substantivo primitivo é aquela palavra que não se origina de nenhuma outra. Nós podemos dizer, para ficar mais claro a memorização, que o substantivo primitivo é aquela palavra primeira, pois ela não se origina de nenhuma outra. Vamos ver alguns exemplos para ficar um pouco mais fácil. Muito bem, nós temos como exemplo de palavras primitivas as palavras flor, chuva e livro. Essas três palavras, elas não se originam de nenhuma outra, por isso nós as chamamos de substantivos primitivos. Muito bem, agora vamos conhecer os substantivos derivados. E turma, se por um lado o substantivo primitivo são aquelas palavras que não se originam de nenhuma outra, o substantivo derivado é aquela palavra que deriva, ou seja, se origina de outras palavras que já existem. E para a gente entender um pouco melhor o que é o substantivo derivado, vamos resgatar os exemplos dos substantivos primitivos que nós vimos anteriormente. Então, o primeiro exemplo que nós tínhamos como palavra primitiva era a palavra flor. E agora nós vamos ver alguns substantivos derivados, ou seja, palavras que se originam dessa palavra primitiva. Então, como exemplos de substantivos derivados dessa palavra flor, nós temos as palavras flora, floresta, floricultura, florescente e diversas outras palavras. Todas elas são classificadas como substantivo derivado, pois elas derivam, ou seja, elas se originam da palavra primitiva flor. Agora vamos ver o segundo exemplo que nós tínhamos de palavra primitiva, que era a palavra chuva. A partir dessa palavra chuva, nós podemos formar palavras derivadas, ou seja, substantivos derivados que se originam dessa palavrinha chuva. Nós temos como exemplo as palavras chuvarada, chuvisco e chuveiro, e podemos ter diversas outras. E agora, para encerrar, nós tínhamos como palavra primitiva a palavra livro, e como palavras derivadas dessa palavra primitiva, nós podemos formar as palavras livraria, livreto, livreiro e diversas outras palavras. Então, substantivo primitivo e derivado é bem simples. Enquanto os substantivos primitivos são aquelas palavras que não se originam de outras, os substantivos derivados são aquelas palavras que derivam, ou seja, que se originam de outras que já existem. E agora, para eu saber se você já está craque em substantivo primitivo e derivado, eu vou propor um desafio para vocês. Eu vou colocar aqui na lousa duas palavras que são substantivos primitivos e eu quero que vocês coloquem o máximo de palavras que são substantivos derivados desses primeiros substantivos. Muito bem, então é bem simples. As palavras são papel e ferro. Tempo! Muito bem, turma. Tempo esgotado, agora nós vamos ver alguns substantivos derivados que derivam, que se originam dessas duas palavrinhas. Bom, como substantivo derivado da palavra papel, nós podemos ter papelada, papelão, papelaria, papeleiro, dentre outras palavras. E como substantivos derivados da palavra ferro, nós podemos ter enferrujado, ferragem, ferreiro, férreo, ferrugem, dentre outras palavras. Então é isso, turma. Agora vocês já estão craques em substantivo primitivo e também derivado. E com essa aula de hoje, nós encerramos todas as nossas classificações de substantivo e nós podemos partir
para uma próxima classe gramatical. Nossa aula de hoje foi essa. Desejo a todos vocês bons estudos e nos encontramos em uma próxima aula. Até lá!